Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Fábio. Vamos hoje aqui dar o start aqui para a gente falar sobre, fazer esse nosso primeiro overview aqui sobre Azure Databricks. Eu estou falando hoje de Londres, onde eu resido, e está comigo hoje também o Diego, que vai fazer aqui a maior parte da apresentação hoje. A nossa ideia hoje, se tu puder passar o slide, Diego. A nossa ideia aqui é passar um overview aqui de Databricks. A gente queria deixar bem claro aqui que a gente está iniciando essa comunidade, mas não somos especialistas em Databricks. Usamos ele no dia a dia, trabalhamos ele diretamente, mas não somos os especialistas, então não somos os donos da verdade aqui, por isso a gente está na comunidade também em busca de conhecimento e também em busca dessa troca, né? E a gente está oferecendo hoje, também a gente queria deixar claro que não é um curso de Databricks, mas sim um overview, um bate-papo, uma troca de ideias, onde é que a gente vai falar um pouco do que a gente já viveu e já experienciou no Databricks e as possibilidades que a gente já viu nele, né, nessa ferramenta, e passar isso para vocês de uma maneira bem simples e bem funcional, com alguns demos, hands-on, numa ideia bem simples. E se tu puder passar ali, Diego, o próximo slide. Só me dar um minuto, Fábio. Claro. Eu só quero ver se está todo mundo conseguindo ouvir corretamente aqui. O Fábio, o outro Fábio Evandro está com problema para entrar. Só nos dê um minuto, por favor. Nós temos já 6 pessoas hoje na call aqui, né? Me dá um instante aqui, Fábio, por favor. Tá, desculpa a demora, deixa eu passar aqui, Fábio. Pode seguir, por favor. Então, só para falar aqui mais um pouquinho da nossa comunidade, pessoal, a ideia, então, é que nem a gente falou, é para ser uma troca de conhecimento. Não queremos ser sempre os hosts dos eventos, a gente convida a todos para que, se tem algum assunto sobre Databricks que gostaria de compartilhar, alguma experiência, ou até uma ideia, né, que queira falar, e daí, claro, pode, né, a gente está mais do que... a gente é mais do que a gente está aberto aí a estudar com vocês também novas ideias. Se vocês têm outras ideias ou outras dúvidas de Databricks, podemos fazer eventos juntos. Então essa é a ideia, é trazer conhecimento sobre Databricks, porque a gente acha que hoje no Brasil a gente tem pouco conhecimento sobre essa ferramenta. É uma ferramenta relativamente nova, né? Ela já, claro, já tem uma história, mas ela é relativamente nova, eu tô trabalhando hoje aqui mais para o mercado europeu, na Inglaterra. O Diego é meu colega também, ele trabalha da França, e a gente vive no dia a dia, vê no dia a dia bastante procura por essa ferramenta, e a gente entende que é uma ferramenta que tem muito potencial, e no Brasil a gente vê pouca gente discutindo sobre, né, e a gente acredita que a gente poderia estar conversando mais com parceiros brasileiros para aprender mais sobre a ferramenta e trocar ideias. E por aí vai. Então, esse é o nosso primeiro evento. A ideia é que depois desse evento a gente vai tentar coletar algum feedback de vocês, novas ideias sobre próximos eventos, e vamos tentar agendar um próximo evento, e todos convidados aí para colaborar, e se tiverem ideias de novos eventos também, só passar para a gente na comunidade, nós vamos estar tentando organizar isso aí. Eu vou passar para o Diego, que vai começar a fazer a nossa apresentação de hoje. Tá ok, obrigado, Fábio. Então, como o Fábio falou, a gente trabalha com times na Europa e com times no Brasil também. Então, a gente vê uma constante nos projetos que a gente trabalha para clientes, especialmente no Reino Unido, o uso do Databricks.
especialmente em projetos em data platforms, no ambiente do Microsoft Azure, a gente usa muito, e a gente tem visto poucas empresas explorando isso no Brasil. E o outro fator de motivação para a comunidade foi o fato de que a gente, por estar trabalhando bastante com Databricks aqui no Reino Unido, a gente tem bastante contato com o pessoal do Databricks e com outras empresas que também trabalham forte, que são parceiras da Databricks. Então, a gente vai iniciar a comunidade com esse demo de hoje, que é bem simples, é mais um overview para quem vai iniciar o Databricks, mas a ideia é que a gente traga também esses especialistas dessas empresas parceiras do Reino Unido em tópicos bem específicos no Databricks e na parte de Data Platform em geral. Então, a comunidade não é restrita somente a Microsoft Azure, a gente pode trabalhar com a AWS também, a gente pode trabalhar com alguns pontos só no Spark, mas por estarmos mais envolvidos em projetos Microsoft, a gente acabou iniciando aqui com o Azure Databricks. Como o Fábio falou, eu não sou especialista em Spark, mas a gente trabalha bastante com projetos de BI, projetos de Data Science, com muitos elementos na parte de Data Engineering. Então, a gente usa bastante Data Factory, Databricks, etc. Antes de entrar no Databricks, obviamente eu vou tentar manter a apresentação mais prática do que conceitual. Mas antes de a gente entrar no demo, eu só gostaria de cobrir aqui um simples diagrama que mostra geralmente como é que que as pessoas consideram como uma plataforma moderna de dados, né? Então, eu acredito que vocês já conheçam essa organização, mas a ideia é que a gente tenha como primeiro ponto aqui um local, imagine um folder, ou um storage account, ou um data lake, onde a gente recebe dados. Esses dados caem naquele local como arquivos de JSON ou arquivos texto, CSV, enfim. Aí nós temos o que a gente chama de ingestão de dados, né? Que eu tenho uma ferramenta que vai buscar esse dado da origem, botar aqui dentro desse folder, né? Geralmente a gente usa o Data Factory para essa parte de orchestration, né? Dessa parte. A partir daqui, a gente transforma o dado e prepara o dado para ele ser consumido no segundo ponto aqui, que aqui a gente tem a opção de trabalhar com Polybase ou até com atividades de cópia que vão trazer o dado desse Data Lake, onde eu coloquei todos os arquivos para dentro do nosso database, ou para o nosso Data Warehouse. Ou o caminho alternativo seria usar o Databricks para que o Databricks consulte aquela grande massa de dados e extraia para a nossa base de dados somente as informações que a gente precisa efetivamente para um relatório, por exemplo, no Power BI. Então, a gente vê que muitas empresas mantêm dentro do que a gente chama aqui do Data Lake todo o dado cru lá, o dado integral, na íntegra, mas quando a gente vai jogar esse dado para ser utilizado, seja por um algoritmo de machine learning ou data science, ou até por um BI tradicional, onde eu coloco a informação na base de dados, o ideal é sempre transformar essa informação aqui, porque transformando a informação eu garanto que eu vou salvar processamento aqui, eu não vou gastar tanto aqui, porque eu só vou trazer o que eu preciso, com o dado já transformado, agrupado, e isso me permite que eu possa transferir aí somente esse dado para dentro do meu modelo e depois lá para o meu relatório no Power BI. Então, isso aqui seria o que a gente chama de plataforma moderna, né? Que a gente mantém todo o dado no Data Lake, o dado é ingerido dentro do Data Lake, a gente mantém o dado histórico aqui, talvez lá com partições ou folders para cada dia que a gente recebe o dado, para cada hora, enfim. E que a gente tem essas ferramentas aqui de transformação de dados para empurrar aqui para o lado da direita somente a informação que a gente gostaria de utilizar. Então, aquela abordagem de extract, transform e aí o load. Tá? Então, obviamente, você pode ter uma outra abordagem de jogar tudo para dentro da base, né, onde seria extract, load e transform,
Mas geralmente o que a gente vê é isso, né? É a transformação aqui para poder agrupar um pouco esse dado. Seguindo adiante, só um histórico rápido sobre o Databricks. Então, se a gente voltar aqui para 2016, quando começou essa discussão toda em Big Data, né? Logo em seguida surgiu o Spark justamente para ter uma forma rápida de lidar com o Big Data, né? Com esse grande volume de dados. E logo em seguida, em 2003, surgiu o Databricks. Né? Então, qual é a estratégia do Databricks aqui? Né? É simplesmente criar uma camada de abstração em cima do Spark, que é open source, para facilitar a colaboração, para facilitar a integração, etc. E aí, naturalmente, isso aqui acabou mudando, migrando para cloud. Né? Então, ele entrou no AWS, ele entrou dentro do Azure Databricks a partir de 2017. E agora, em 2019, tem um outro tópico aqui, a gente não vai cobrir isso, mas tem o que eles chamam de Databricks Delta, que é uma outra abordagem que a gente está pensando em botar, de repente, o próximo evento aqui do grupo, falando sobre o Databricks Delta. Seguindo adiante, o principal ponto aqui, sendo bem simplista aqui, o principal ponto que a gente usaria o Spark é a questão de processamento, de quebra de processamento. Então, imagine que eu tenho um processamento de 1 a 99 aqui, que eu possa executar isso aqui numa máquina virtual somente, ou num cluster somente. E a ideia do Spark é que antes de processar isso aqui, o 1 a 99, numa única unidade de computacional, numa VM ou num cluster, a ideia é que a gente sempre faça a quebra disso em unidades menores. Então, como você pode ver aqui, a gente quebra esse processamento em 3 unidades. E aí a gente permite que esses 3 computers aqui de cima, eles rodem isso aqui em paralelo. Então, obviamente, o tempo de resposta vai melhorar. Então, essa é a ideia básica aqui, of course, é claro, uma visão bem simplificada aqui, mas essa é a ideia básica, é pegar um processamento que eu tenho que fazer de 1,99, quebrar em partes menores e jogar para diversos nodos ou diversos clusters para que eles rodem em paralelo. E depois, no fim, consolide o resultado e apresente de volta. Então, tendo essa abordagem aqui, a gente consegue otimizar essas queries que a gente tem que executar em volumes de dados muito gigantescos. Né? Em cima, chegando no Databricks aqui, então, o ponto importante que nós temos aqui o início de tudo é sempre um dado. Né? Então, a gente está falando aqui que a base aqui do que a gente vai mostrar é ter algum lugar onde eu tenho minha storage. Isso pode ser qualquer tipo de cloud storage, pode ser o S3 do AWS, pode ser um storage account do Azure, um data lake, um data warehouse, não importa, tá? Então, o dado está disponível. Imagina que eu tenho, por exemplo, alguma IoT ou os devices gerando o dado e jogando esse dado em algum lugar. Só para adicionar aqui, Diego, também, a gente pode ter um dado nesses diferentes lugares e também em diferentes formatos, né? Tu não precisa ter uma padronização de dados. Então, tu pode ter em diferentes arquivos, diferentes tipos de arquivos, e tu vai conseguir depois transformar isso e operacionalizar em cima do Databricks. Exatamente, isso. Então, a gente pode ter vários formatos diversos, JSON, CSV, o que for ali, formatos estruturados, não estruturados, e a gente vai conseguir depois trabalhar isso aqui no Databricks. Aqui, essa camada verde que está em cima aqui, é justamente a implementação do Databricks. Então, o que o Databricks é, na verdade? É simplesmente uma camada construída em cima do Spark Open Source. Então, a gente chama isso aqui de Managed Service porque eles criaram uma abstração e alguns serviços ali em cima do Spark. Por exemplo, aqui no Databricks eu posso ter um conceito de trabalhar com notebooks, que é um conceito de ter um lugar onde desenvolvedores possam interagir, onde eu possa ter, por exemplo, um data engineer ou um data scientist ou um business analyst, todo mundo naquele mesmo workspace trabalhando num notebook, né, e compartilhando e colaborando em cima daquilo. Em cima desse workspace eu também posso ter a parte de ferramentas de BI, que eu posso usar o Power BI para consumir dados direto do Databricks, ou eu posso usar a parte do Apps aqui para fazer
para criar um schedule para um job, para rodar, eu posso trabalhar com unidades de disco que eu posso montar assim que o Databricks iniciar e assim por diante. Deixa eu só fechar meu Skype aqui, que eu estou recebendo essas notificações. Okay. Então, essa é a ideia. Então, são simplesmente duas camadas aqui, né? O Databricks, o Space Manager Service, e uma plataforma que a gente vai mostrar daqui a pouco que apresenta essas ferramentas aqui para colaboração. Em termos dos componentes, né, do Spark, é importante salientar esse ponto aqui, porque quando a gente está rodando o Spark no Databricks, uma das principais vantagens é que a gente pode trabalhar com diversas linguagens. Então, eu posso ter um notebook no Databricks, eu posso estar trabalhando parte do código em Scala, aí eu posso ter, por exemplo, o Fábio entrando aqui e trabalhando com Python, que ele prefere, e eu posso ter outra pessoa que está acostumada a trabalhar com SQL, que vem aqui e, na verdade, quer trabalhar com a linguagem SQL. Então, permite que a gente tenha várias linguagens, essas 4 linguagens aqui, em alguns casos a gente pode usar Java, para poder colaborar em cima do notebook. Então, esse é um ponto importante, porque aí eu tenho pessoas com conhecimentos diferentes, elas podem colaborar desde que elas conheçam, né, um mínimo de uma dessas linguagens. Diego, só queria adicionar aqui que eu não prefiro o Python, tá? Se eu preferir alguma coisa hoje, eu trabalharia com Scala. Não, só citei como exemplo. Tô brincando. Então, em cima aqui, tem outros elementos aqui. O primeiro deles é essa ideia do Spark, SQL e Data Frame. Tá? Então, aqui a ideia é que a gente consiga, com o Data Frame, ter um conceito muito próximo do que seria uma tabela no banco de dados. Né? E também permite que alguém que conhece SQL, que vá lá e execute um comando SQL para explorar o dado. Tá? Então, isso é um ponto interessante. A parte de streaming tem suporte também para stream, por exemplo. Se você vai vou pegar um dado lá do Twitter e vou pegar uma stream de dados do Twitter, eu quero trabalhar nisso. Então, tem suporte para isso, tá? Para live data de streaming, chegando aqui no Databricks. Essa parte de ML, here Machine Learning, então tem várias bibliotecas aqui com algoritmos já prontos para aplicar a Machine Learning. E, por fim, a parte de Graph aqui são algoritmos específicos para analisar a relação de dados. Então, por exemplo, os algoritmos que o Facebook utiliza, por exemplo, para determinar a relação entre pessoas, né, ou talvez que o Netflix utilize para determinar o próximo programa que tu vai assistir. Então, aqui existem várias bibliotecas que permitem esse tipo de análise. Tá? Então, essas não são áreas que a gente trabalha direto, mas a gente trabalha bastante aqui na parte de Spark, Data Frame e Streaming. Isso, Fábio? Isso aí, cara. Ótimo. Então, eu vou seguir para o demo aqui. Então, a ideia do demo é seguindo naquele conceito que a gente conversou sobre plataforma moderna de BI, né? Então, eu vou entrar direto no Databricks e a gente vai mostrar alguns cenários, tá? O que eu vou fazer? Eu vou criar aqui para a gente mostrar para vocês que eu criei lá um storage account bem simples com alguns arquivos, tá? E a partir daí nós vamos começar a explorar como é que eu posso trabalhar com esse dado Databricks e como é que eu posso, inclusive, empurrar esse dado lá para dentro do Power BI. Deixa eu seguir aqui para o nosso demo. Então, o primeiro ponto aqui, acho que dá para ver bem a tela, né, Fábio? Tá dando para ver bem, tranquilo. Tá. Então, por exemplo, primeira coisa que eu fiz aqui, eu criei uma conta no Azure, ok? Então, eu criei uma conta de teste lá. Vocês podem criar uma conta até, se não me engano, são $150 que vocês podem usar numa conta de trial. Isso. Então, aqui eu criei alguns recursos no Azure, um deles sendo o Databricks. Então, vocês veem que o Databricks é totalmente integrado ao Azure, em questão de segurança, enfim. E esse é o ponto que eu vou iniciar, ok? Eu vou começar no Databricks, depois a gente pode explorar outros elementos aqui dentro. Então, quando eu vou para o Databricks, só copiar uma coisa aqui rapidinho, só tem um minuto. Então, quando eu vou para o Databricks, aqui existe alguns conceitos básicos, tá? O primeiro deles é o cluster. O cluster seria a unidade computacional, ou o número de CPUs, ou o número de cores que tu vai ter lá, que vão processar os teus jobs, tá? O teu notebook.
Eu já criei um cluster antes aqui, mas só para mostrar a vocês, vocês precisam fazer isso antes de começar a trabalhar, mas a ideia aqui é que eu crie, por exemplo, um cluster aqui. Aqui vocês vão ver algumas coisas interessantes. Por exemplo, se vocês querem que esse cluster ele comece a alocar mais cores, mais processamento e memória automaticamente, sim ou não, eu vou desabilitar. Vocês podem escolher se esse cluster ele vai automaticamente se desligar. Então, se você botar 30 minutos aqui, isso quer dizer que se você iniciar o cluster e for para o bar, ele vai automaticamente parar em 30 minutos e você já não paga mais a partir daquele momento. Só para adicionar aqui, né, Diego, isso é uma prática que a gente usa bastante, como a gente trabalha, está falando aqui do mundo do dado, né, muitas vezes a gente trabalha com rotinas que tem uma certa periodicidade, então isso é uma coisa bem bacana, porque a gente trabalha com rotinas, por exemplo, um dos projetos que eu trabalho, a gente trabalha com rotinas hora a hora, né, então toda hora ele liga o cluster, hora em hora, executa as rotinas que precisam ser executadas, depois desliga e o cliente não está sendo cobrado por isso, por esse período, esse período de computação que a gente não está usando o cluster. Claro, tem outros projetos que tu trabalha com, vamos dizer, com conexões mais quentes, que tu precisa ter coisas rodando todo o tempo no Databricks, então tu pode ter um cluster ligado. Isso vai depender da tua estratégia, de como é que tu vai trabalhar, né? Acho que isso é bem importante, né? Porque eu tenho oportunidade aqui no Databricks de dizer algo assim, ó, eu quero que esse cluster desligue em 5 minutos, vou botar 15. E eu quero, olha só o que eu posso escolher aqui. Eu posso escolher uma unidade de processamento extremamente alta. Tá vendo aqui? Eu vou ter 16 cores, 64 GB de memória. Então, eu posso ter um job, um processo que exige muita CPU e muita memória, só que eu só vou pagar pelo tempo que ele rodar. Então, se o meu job levar lá 1 hora para rodar, eu vou pagar somente por aquela hora. Depois ele desliga, eu não pago mais nada. Exatamente. Então, isso é importante porque tu consegue ter, num intervalo curto de tempo, um poder de processamento grande e depois desligar. Então, tu paga somente o que tu utilizar. Né? E como vocês podem ver nessa lista aqui, eu tenho várias opções que eu posso escolher aqui. Tá vendo? Tem até algum aqui de 224 GB, tá, né? Então, existem várias opções aqui. Obviamente, você pode escolher aqui a mínima, só para testar, né? E aqui você pode escolher também quantos workers em paralelo vão rodar aqui, né? Então, isso aqui é bem interessante porque permite essa questão além de permitir, por exemplo, que tu faça um auto-scaling aqui. Então, tu pode dizer, eu quero começar a trabalhar com 2, mas se precisar eu quero aumentar para 8. Então, tu está permitindo que o Databricks ele aloque mais CPU e memória para o processamento do teu job, caso ele necessite. Uhum. Ok? Eu vou cancelar aqui porque eu já tinha criado um cluster aqui que já está rodando. Tá? Então, esse cluster eu criei antes, ele está rodando com 2 nodes. Esse é o principal ponto, tá? O cluster está rodando, quer dizer que tem uma máquina lá, tem uma CPU, memória disponível para processar o nosso job. Aí eu vou entrar no conceito aqui do Workspace. Workspace é onde a gente colabora, tá? Então, eu tenho já os demos prontos aqui, mas eu vou criar o primeiro do zero, tá? Então, nós vamos criar primeiro um notebook aqui. Eu vou chamar ele de demo 0. Aqui, observe que eu posso escolher a linguagem, tá vendo? Eu posso escolher Python, Scala, SQL ou R. Mas só para... Bom, depois a gente vai falar sobre isso, mas isso não impede depois de tu usar uma outra linguagem dentro do teu notebook, né? Exatamente. Essa aqui é a linguagem default, né? Padrão daquele notebook. Quando eu crio esse notebook, ele está aqui. Ops, eu abri o errado, só um minutinho. Demo 0. Observe que aqui ele tem mesmo um conceito de notebook. Ele tem um conceito desses boxes aqui, tá? Que são os comandos. Que a ideia é que cada comando ele execute como uma unidade independente. Então, eu vou fazer um exemplo bem simples aqui para vocês. Copiando e colando aqui os comandos que a gente preparou para o demo. Então, o primeiro demo que a gente vai fazer, a gente vai conectar num Open Data Storage da Microsoft, que é imagine que é um repositório de arquivos lá, tá? JSON, se não me engano, que está disponível, que a gente pode usar para testar. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou dizendo que eu quero conectar numa conta da Microsoft lá,
eu quero buscar o dado sobre o City Data Container, e eu quero buscar toda a informação de safety relacionada à cidade de Boston. Tá? E aqui, obviamente, algum tipo de segurança, eu tenho que passar um token para poder conectar lá. Então, eu coloquei o comando aqui dentro. Observem que aqui em cima está indicando Python, tá? Quer dizer que quando eu rodar esse cara aqui é Python. Para rodar esse bloco, ou esse comando, eu posso rodar por aqui, ou eu posso simplesmente pressionar Ctrl, Enter. Aí vocês vejam que ele está mandando isso aqui para o cluster para executar. Então, aquele cluster que a gente estava rodando, agora ele está pegando esse processo aqui para executar. A primeira vez que tu roda aqui, às vezes demora um pouquinho mais, tá? Por isso que ele está processando ainda. Enquanto isso está processando, eu vou pegar e vou criar meu segundo comando. Tá vendo que eu tenho a opção aqui de colocar um segundo comando. Obviamente, eu poderia colocar tudo num comando só, mas a vantagem de botar em comandos diferentes é que tu pode carregar uma informação num bloco desse, num comando, e depois utilizar várias vezes no comando seguinte, sem ter que reprocessar tudo de novo. Aqui, por exemplo, vocês viram, ó, levou 0,04 segundos, ele já executou. Então, agora, esse segundo comando, ele busca o conceito de cima. Tá? Então, essa variável que foi declarada aqui em cima, a countName, agora ela pode ser utilizada aqui embaixo. Tá? Então, se eu pressionar de novo Ctrl Enter aqui, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou simplesmente configurando o meu Spark para que ele busque dado lá daquelas variáveis daquele container lá que eu configurei ali em cima. Tá? Então, ele está fazendo uma conexão. Imagine isso aqui, é como se fosse uma connection string aqui para a gente conseguir buscar o dado. Aí eu vou criar aqui o meu terceiro. Então, esse aqui rodou, tá vendo que ele criou um path aqui que vai buscar lá do container, daquela conta lá da Microsoft, ele vai entrar no folder, subfolder e vai filtrar. Agora, aqui começa a ficar interessante. Aqui eu estou fazendo um comando que é o que a gente chama de data frame. Então, eu estou declarando uma variável que é um data frame, é uma espécie de uma tabela. Eu estou pedindo para que ele busque o dado, aliás, é Parquet lá, tá? Que ele busque o dado num formato Parquet. O formato Parquet é um formato, imagina que é um CSV comprimido, tá? Vocês podem pesquisar depois para entender melhor, mas simplificando, é como se fosse um CSV comprimido. E eu estou dizendo que eu quero ler aquele path lá de cima, que é esse caminho aqui, filtrando pela cidade de Boston. Então, quando eu rodo esse cara aqui, o que ele vai fazer agora? Ele vai naquele folder, que é um folder com bastante dado, tá? Ele vai executar um job aqui, tá? E aqui, o que ele fez? Ele executou esse job e o próprio Databricks vai determinar quantos clusters ele precisa, quantos nodos ele precisa em paralelo para processar esse dado. Então, ele processou, ele me retornou aqui 1.800.000 linhas, tá? E esse processamento eu fiz aqui, quer dizer que agora esse data frame está disponível para mim usar aqui embaixo. Tá? E aí eu vou passar para o meu próximo comando. Se eu quiser ver o que o Databricks colocou dentro desse data frame, eu posso usar um comando show. Extremamente simples, né? Então aqui no show ele vai... Aqui ele vai demorar um pouquinho mais, porque ele vai ter que buscar todo o dado, ele vai mostrar o que ele encontrou lá em termos de linhas e colunas. Cancelei isso aqui sem querer, deixa eu executar de novo. Então aqui ele trouxe para a gente o que tem lá dentro. Ó. Lá dentro tem datetime, categoria, subcategoria, enfim. Tá? Ele está trazendo só uma amostra de 20 registros, né? Sempre. Isso. Ele busca uma amostra de 20, mas você pode controlar isso aqui. Então eu posso dizer que eu quero buscar 1.000 e eu quero botar um false aqui, que quer dizer que não vai truncar as colunas. Tá? Então existem opções aqui para vocês mostrarem o dado, vocês podem filtrar, etc. Mas o show é só para ver o que está vindo. Tá? Não é ideal colocar show quando tu tem um notebook para rodar como um job, por exemplo, que isso aqui só mata processamento. Exatamente. Agora eu vou seguir para o meu próximo aqui, vou criar mais um comando. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a transformar aquele dado. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou usando aquele data frame que eu criei lá em cima, lembra que o nome dele era DF, está aqui em cima, ó. E eu vou criar um outro data frame que vai pegar o data frame anterior, vai selecionar só as colunas que eu quero, vai filtrar pela categoria Notification e vai renomear a coluna Data Type para Type.
Então aqui já uma espécie de transformação que eu estou filtrando aqui o dado que eu quero. Vou dar esse cara aqui. Se alguém estiver preocupado com o tempo de processamento, esse tipo de coisa, lembrando que a gente está usando eu não sei, até o que nós botamos um cluster bem baixo, ficou bem baixo, né, Diego? Tá no cluster baixo, É um cluster bem simples, então geralmente em ambientes de produção a gente trabalha com um cluster mais avançado e que nem a gente estava comentando antes, ele é pago pelo processamento, né, pelo momento que ele está ligado. Então a gente tem tempo de resposta muito melhor do que a gente está vendo aqui, né? Então mais para teste. Né? E, obviamente, a gente está trabalhando com um volume de dados pequeno, né? Então, se eu pegar um volume de processamento pequeno e dividir ele, o ganho não é tão grande quanto pegar um volume grande de dados e dividir ele, né? Então, tu começa a observar ganho de performance quando tu começa realmente a utilizar gigabytes ou milhões ou bilhões de linhas de processamento, né? Então, ele rodou aqui, ele me disse, ó, daqueles 1.800.000, ele achou 7.000 nessa condição. Então, aqui eu criei um outro data frame chamado TF Filtered. O que eu posso fazer com esse cara agora aqui? Eu posso criar o que eles chamam de Local Temp View. É como se fosse uma tabela local, tá? Então, se eu fizer isso aqui, quer dizer que eu vou pegar o dado do meu data frame e vou jogar lá nesse Temp View chamado com o mesmo nome, DF Filter. Quando eu faço isso, aí vem a parte interessante aqui. Eu posso vir aqui, criar esse cara. Lembra que tudo está em Python aqui em cima, né? Então, o que eu posso dizer para ele agora? Eu não quero mais Python, eu quero usar SQL. Então, a gente pode indicar no início do comando que eu quero trocar a linguagem agora. Agora eu quero usar SQL e eu quero rodar um comando SQL naquela tabela de cima. Então, se eu executar esse cara aqui. Agora eu tenho um cara que pode, um desenvolvedor SQL que pode vir aqui e brincar com dado, tá vendo? Aqui está meu dado. Ele pode, inclusive, ir além, ele pode começar a explorar o dado aqui. Ele pode montar, por exemplo, um group by. Eu estou calculando quantas linhas eu tenho por dia. Vou botar esse aqui. Só agora, aproveitando enquanto está processando, Diego, só para comentar para o pessoal, se alguém tiver alguma dúvida e quiser usar ali o perguntas e respostas, a gente tem um Q&A ali à direita na tela, provavelmente. Pode postar ali que depois a gente vai tentar responder aí as dúvidas do pessoal, se alguém tiver. Fiquem à vontade. Tá, então eu estou processando o meu SQL aqui rapidamente. Ele retornou uma tabela para mim de quantas linhas ele achou por dia. Aqui eu posso rapidamente explorar o dado e dizer, eu quero ver isso aqui como um bar chart. Tá? Então aqui eu já tenho a opção de começar a explorar o dado sem efetivamente criar nenhum relatório. Então, para mim, esse é o ponto principal aqui do Databricks, é que eu posso, a partir daqueles arquivos lá que eu carreguei, eu já fiz várias transformações, fiz filtros, criei colunas, mudei a linguagem para SQL e já estou explorando as informações antes mesmo de carregar isso lá para minha base ou de jogar isso lá para um relatório no Power BI ou no Tableau. Então, aqui, a ideia, esse espaço é de colaboração, né? Várias pessoas aqui conseguem trabalhar e, como vocês viram, não tem complexidade nenhuma aqui, é extremamente fácil de utilizar. O conceito é simples, as linguagens são variadas, vocês podem trocar, e geralmente a gente usa muito isso aqui quando a gente recebe um projeto novo, uma demanda nova, tem um dado para analisar, a gente vai começar a explorar o dado para ver o que a gente faz, para criar, de repente, alguns tipos de uma prova de conceito, para começar a entender o que está ali antes de começar a ir lá para a base, para o modelo, para o relatório. Só para adicionar aqui, né, Diego, nessa fase exploratória do dado, o potencial do visual que o Databricks te fornece já de tu conseguir sair com algum visual, algum gráfico, ele te facilita muito quando está trabalhando com Big Data, para tu poder, às vezes, o reconhecimento de um padrão de forma visual é muito mais fácil reconhecer um padrão, um chart, alguma coisa, né, um pie chart, ou um gráfico de barras, então
realmente ele facilita bastante. E também, só para adicionar, a gente não vai cobrir hoje aqui, mas todo esse ambiente aqui que a gente está mexendo de codificação, tu pode conectar ele no Git também, né? Então, tu pode ter um repo por trás disso aqui. Então, todo esse teu processo de colaboração, ele pode estar sendo todo armazenado no teu Git, todos os notebooks podem estar no teu Git, e tu fazer todo esse controle de versão lá também, né? Para histórico, esse tipo de coisa. É tudo, o Databricks fornece esse tipo de suporte. Ok? Ótimo. Então, essa ideia aqui, algo que eu não mencionei, vocês viram que aqui em cima ele mostra qual cluster ele está usando. Então, você pode ter mais de um cluster aqui. E aqui eu tenho a opção de desvincular desse cluster, de restartar o cluster, enfim. Ô, Diego, vamos só responder uma pergunta ali, eu acho que do contexto, né, para aproveitar no contexto. O Samuel perguntou se quando a gente está gerando essa tabela temp ali que tu montou, para fazer a consulta no SQL, ela está salva em algum database. A priori não, né, Diego? Nós não estamos salvando ainda no database do Databricks ainda, né? Essa aí, ela está no contexto, né? É uma tabela que fica no contexto do workspace que tu está trabalhando, né? Como o nome diz aqui, isso aqui é um temp view. Então, é simplesmente uma forma do Databricks permitir que tu execute SQL num data frame. Então, é realmente para exploração de dados. Não está salvando em nenhum lugar. Fica na seção que eu estou rodando aqui para esse notebook. Se eu entrar na mesma seção que o Diego no notebook, eu vou também ter acesso a essas mesmas. Claro, a gente está usando o mesmo cluster, né? Então eu vou ter acesso a essa mesma tabela. Então ela está nessa seção. Se ele compartilhar esse notebook comigo, eu trabalho com ele nessa mesma tabela, né? Que está temporária no caso, né? Mas a gente vai falar depois, tem um outro sample ali que a gente vai falar que a gente tem um momento que a gente salva uma tabela, um data frame numa tabela do Databricks ali para fazer um consumo pelo Power BI. Depois a gente vai mostrar isso aí mais adiante, Samuel. Se não for respondida a pergunta, depois pode mandar ali outra pergunta ali que a gente tenta responder melhor. Pode seguir, Diego. Tá, eu vou seguir para o segundo demo agora aqui. O segundo demo é um pouco diferente. O segundo demo eu vou voltar para aquela ideia que a gente estava conversando, tá? Eu vou mostrar que eu tenho arquivos aqui dentro do nosso storage account, do nosso data lake, e nós vamos consumir aqueles arquivos ali de dentro, tá? Então, a primeira coisa que eu vou mostrar é o que nós fizemos aqui no Azure, ok? Nós criamos aqui um storage account, tá? E aqui no storage account tem um conceito de container. Container é onde você vai colocar os dados, arquivos, enfim, tá? Então, eu criei 2 containers. Um container eu estou chamando de landing, tá? Imagina que esse container é o container que vai receber todo o dado que você buscar. Então, vamos supor que você tem uma conexão com uma API lá, buscando dado lá do medidor de energia de cada andar de um prédio, e isso está caindo tudo num diretório e cai tudo no landing. Tá? Então, o landing é onde a gente mantém os arquivos que a gente chama de raw, que é o arquivo em formato cru, ou no arquivo original, que aqui eu vou ter uma organização de pastas e de partições. Então, o exemplo que eu vou mostrar, imagina que eu tenho um processo que busca os endereços de pessoas que mandaram ordens para minha empresa, qualquer coisa, tá? Uma lista de endereços. Observe que aqui dentro eu coloquei landing address, eu coloquei uma partição para o ano, ou um folder por ano, tá? Outro folder para o mês, outro por dia. E aqui dentro eu tenho os arquivos que eu recebi hoje, tá? Imagina que cada dia isso aqui vai aumentando, né? Ou a cada minuto, ou a cada hora. Então, a ideia é que esse landing ele vai automaticamente, sempre sendo atualizado e recebendo novos arquivos. Esse é o dado que a gente recebeu. Então, uma das abordagens que a gente tem é de nunca mudar o dado original. Ou seja, eu não mudo esses arquivos, eu vou consumir eles. Por que eu não mudo? Por que eu não apago? Eu deixo ali por 2 motivos. Primeiro, custo de armazenamento é extremamente barato, então vale a pena manter o arquivo original lá. Tá? Segundo, se eu quiser voltar e saber que dado eu tinha lá 2 meses atrás, eu posso voltar e, pela partição aqui do ano, mês e dia, eu posso recalcular a posição do meu sistema voltando no tempo. Tá? Então, isso que eu fiz aqui. Imagina tem um processo jogando esses arquivos aqui dentro, os arquivos estão ali, e agora nós vamos criar lá no Databricks uma forma de consumir esses arquivos, transformar eles e buscar só a informação que a gente precisa lá para um relatório no Power BI. Se eu for agora aqui no
Databricks. Dessa vez eu vou abrir o demo que já está pré-criado aqui. Dessa vez, observe aqui que nós estamos usando Scala. A gente não está usando Python, então a gente está usando uma outra linguagem. Tá? Eu tenho aqui em cima, como eu estou usando uma função específica, eu estou dando um import, é como se fosse um include aqui, que vai usar umas funções do Databricks que a gente pode utilizar. Tá? Então tem que dar um import. Aqui eu estou, olha só, agora eu estou apontando lá para o meu storage account. Esse aqui é o nome do storage account que eu criei aqui. Tá? Eu estou apontando para lá, eu estou dizendo que eu quero buscar a informação do container landing. Eu vou dizer que eu quero buscar o path aqui do address, partição do ano, partição do mês e partição do dia. E aqui está o key que eu estou usando para conectar lá. Tá? Então, isso aqui é a chave que eu busquei lá do meu storage account para permitir a conexão. Obviamente, quando vocês trabalharem num projeto na empresa de vocês, o ideal é não botar nenhuma chave aqui dentro do código. Né? Então, essa chave deveria estar dentro do que a gente chama de key vault para garantir a segurança, mas por demo a gente deixou aqui. Então, deixa eu rodar esse cara aqui. Ele carregou minhas variáveis direitinho. Tá? Aqui eu vou fazer a configuração do meu Spark para apontar ali para aqueles parâmetros ali de cima. Terminou. E o que eu estou fazendo agora aqui é algo bem semelhante. Tá? Eu estou aqui criando um data frame. Só que agora eu estou passando mais parâmetros. Estou dizendo, eu quero que tu me leia o CSV. Tá? Está dizendo aqui, ó, CSV. Desse folder aqui. O delimiter aqui está separado por vírgula. O CSV tem um cabeçalho, a primeira linha, então, é o header. Tá? E eu estou fazendo duas coisas adicionais, eu estou colocando duas colunas adicionais aqui, uma com o nome do arquivo, de onde eu busquei a informação, e outra também com a data que vem da partição. Ou seja, o sistema vai me dar lá uma data, ano, mês e dia, referente ao folder de onde eu busquei esse arquivo. Então, eu posso rastrear isso e saber de onde eu busquei aquele dado. Então, se eu rodar esse cara, ele vai fazer exatamente como a gente estava trabalhando antes. Então, ele buscou um dado aqui, tá? Tá aqui o endereço, cidade, enfim. Buscou lá os meus endereços. E agora eu tenho a oportunidade de começar a transformar o dado. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou criar um outro data frame que vai utilizar o data frame que eu calculei ali de cima, só que agora eu só quero buscar o que precisa. E o relatório que me pediram para fazer, por exemplo, era simplesmente quantos endereços eu recebo por cidade e por data. Tá? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando o data frame, estou dizendo que eu quero somente essas duas colunas aqui, esquece as outras, e eu estou agrupando por cidade e por data, e eu vou criar um atributo novo que vai ser o count, que vai dar um count no número de linhas. Tá? E depois ainda como eu quero que o relatório tenha o city com C maiúsculo, eu estou renomeando a coluna city para city com C maiúsculo. Quando eu faço isso, eu estou criando um novo data frame muito menor do que o anterior, certo? Só com as informações que eu preciso ali. Então, deixa eu executar esse cara. Tá aqui meu data frame. Eu poderia muito bem agora vir aqui e dizer algo assim, tipo data frame by city, count. Eu poderia dizer show. Então, aqui eu posso explorar esse dado da mesma forma que a gente estava fazendo antes, tá? Só que eu vou pular para o próximo aqui, que é o que interessa para a gente. Eu fiz a transformação do dado, então lembrem que agora eu tenho dois data frames. Eu tenho o data frame anterior, que é esse DF, que tem todas as informações. E eu tenho um data frame que foi transformado, que é esse data frame by city, que contém somente esse agrupamento. Tá? E agora aqui eu tenho a opção de fazer o quê? Eu tenho a opção de mandar isso para algum lugar. Então, o cenário que a gente montou aqui são três possibilidades.
tá? Se eu voltar aqui no meu landing e voltar para os containers, vocês viram que tinha um container staging, tá? Então, como eu comentei antes, a ideia é que o landing a gente não mude. Todo dado que eu precisar para jogar numa base de dados ou para consumir no relatório, eu deveria colocar no staging. E a partir daqui, sim, eu vou jogar essa informação adiante. Tá? Se a gente voltar lá para o diagrama, esse cara aqui ele vai jogar para o staging, depois vai empurrar lá para a base, ou para o modelo, ou para o relatório diretamente. Então, se eu voltar aqui no meu Databricks, quando eu executar esse cara aqui, o que ele está fazendo? Primeiro, ele está pegando o data frame da cidade, que é o que está agrupado, ele está gravando isso como um formato Parquet no container staging, mantendo a partição que eu tinha lá de ano, etc. Mas como eu sei que alguém vai precisar de todo o dado, eu também estou gravando o outro data frame, que tem todos os dados, num outro folder, que é o folder all. Tá? Então, eu estou gerando esses dois caras aqui. E tem um terceiro comando aqui, que ele deu erro porque ele já executou antes, tá? Mas a gente pode continuar mostrando. Esse é o ponto que, de repente, tu pode falar, Fábio, que acho que é a pergunta do Samuel, né? Essa questão aqui, Samuel, o que a gente está fazendo? Eu não estou conseguindo, está um pouquinho pequeno para mim, mas a gente simplesmente está salvando esse nosso data frame numa tabela, usando um banco de dados que o Databricks ele permite que tu tenha. Se tu clicar ali para nós, ali, Diego, de repente no data, ali só para mostrar, acho que tu já executou o comando, né? Sim. Então, se tu for ali no data, a gente pode ter existe o database default, a gente pode criar outros databases aqui, tu poderia criar uma outra organização aqui, de um outro nome, e essa tabela está sendo exposta, então, dentro do Databricks, dentro do teu cluster. Essas tabelas também, esses databases, eles podem estar expostos dentro de um cluster ou dentro de todos os clusters, entre workspaces diferentes. Então, tu pode criá-la de forma diferente. Essa aqui está dentro só desse cluster aqui. Mas depois a gente vai, acho que tu vai mostrar ali, né, consumindo essa tabela ali no Power BI, né, Diego? Isso. Então, aqui com esses comandos, a gente vai mostrar agora as últimas duas partes do demo, tá? Ou seja, só lembrando, a gente foi lá no landing, nós pegamos todos os dados, transformamos, botamos num formato muito mais performático, que é o Parquet, e salvamos em 3 opções, para quem quer o dado completo, para quem quer o dado agrupado, e para quem quer consumir esse dado diretamente lá no Power BI. Tá? Eu vou começar por esse cara aqui do Power BI. Então, como o Fábio comentou, isso aqui gerou uma tabela que pode ser vinculada ao cluster ou ao environment. Essa tabela agora ela pode ser facilmente consumida a partir de um relatório do Power BI. Então, por exemplo, aqui eu tenho um relatório do Power BI que está efetivamente, não sei se está muito pequena aqui, mas ela está consumindo aqui essa tabela by city, tá? Que está provendo justamente aquela informação que nós calculamos lá. Tá? De repente, deixa eu mostrar aqui no Power BI Web, que eu acho que eu consigo dar o zoom. Então, aqui, por exemplo, eu estou consumindo exatamente essa informação. Né? Eu peguei diretamente do Databricks, ou seja, eu não sei criar nenhum database, eu não sei jogar nada para a base de dados, eu consumi direto do Databricks. E esse conector aqui, vocês podem ver como o Power BI tem suporte. Tem uma forma bem simples de conectar, você tem que passar alguns parâmetros que você pega lá do Databricks, você conecta direto e pega a tabela e consome. Então, imagina que eu posso ter esse notebook aqui rodando, eu posso schedular ele aqui, botar um schedule aqui em cima para rodar ele a cada hora ou a cada dia. Ele vai automaticamente processar todo o dado, criar as tabelas para mim, e quando alguém for no Power BI, der um refresh, está o dado lá. Ou tu poderia ter um streaming de dados também no teu notebook, né? Chegando, né? Isso. Beleza. Só colocar aqui rapidamente, o Lucas perguntou sobre a questão de custos, eu respondi ele já, mas a questão de custos do Databricks em relação a processamento, esse tipo de coisa, a gente pode usar nessa instância do Azure, a gente pode usar a calculadora do Azure, eu postei o link ali na perguntas e respostas ali, a calculadora do Azure para planejar isso aí, a questão de custos, tamanho do cluster, quanto custa por hora, esse tipo de coisa. Desculpe, Diego, pode seguir. Até no site do Databricks, nas views do Databricks, tem uma página para cada tipo de servidor, quanto tu paga por hora, por dia, etc. Entendeu? Tem várias formas de contratar isso. Para encerrar o demo, então, lembra que eu mandei esses dois caras aqui para dentro do staging.
Tá? Então, o que eu espero? Se eu voltar no meu storage account aqui, e for no staging, eu vou ver que ele gerou o folder address, o folder do ano, do mês, do dia, e ele criou duas pastas. Uma pasta com o arquivo do Parquet aqui, que tem essa informação por dia, por agrupada, tá? Então, só para mostrar para vocês, se eu baixar esse Parquet aqui, ele abre, tá vendo que ele abre como um arquivo de CSV, tá vendo? Ele tem as informações aqui dentro. Só adicionando aqui, tu tá usando um viewer de Parquet, né, Diego? Tu tá com um Parquet viewer. Eu tenho um software que não consegue, ele não é um formato aberto, não consegue abrir no editor de texto, por exemplo. Tá? Então, por que ele jogou esse arquivo de Parquet com tanta informação a mais aqui? Esses 3 arquivos de cima são arquivos que vão indicar o que o Spark fez para processar aquele arquivo. Tá? Como esse arquivo era muito pequeno, ele gerou somente um Parquet, porque ele não rodou nada em paralelo. Mas provavelmente, se eu for no outro que tem todo o dado aqui a informação é diferente. Tá vendo que ele gerou 4 arquivos? Por que ele gerou 4 arquivos? Porque quando ele processou esse export aqui, ele julgou que, para ser mais rápido, ele dividiu, quebrou o job em 4 partes, que foram executadas em paralelo por 4 nodos. Tá? Então, por isso que ele gerou esses 4 arquivos. E aqui nesses arquivos de cima, são arquivos que vão indicar quantos arquivos ele quebrou aqui, entendeu? É uma informação de referência. Mas, geralmente, quem vai consumir esse dado aqui do staging, ele vai ler os arquivos de Parquet aqui embaixo. Beleza. Okay? Eu tenho uma outra dúvida aqui que o pessoal está trazendo aqui, só para, acho, não está muito no gancho, mas só para não perder. O Samuel perguntou se se ele tiver para usar, por exemplo, Power BI e Azure Databricks, por exemplo, se ele fizer essa conexão do Power BI com Azure Databricks, quando ele atualizar no Power BI, ele vai executar o cluster e vai executar o teu workspace. Na verdade, não, Samuel. Tu precisa manter o teu workspace, o teu cluster ligado nesse caso, né? Se tu vai querer ter essa conexão com o Power BI, precisa manter ele ligado para tu poder ter esse acesso. Senão, se ele estiver desligado, o Power BI, no momento que ele for tentar acessar, ele não vai conseguir acessar. Então, para esse tipo de conexão, tu vai ter que trabalhar com um cluster ativo, né? Não um cluster que vai se ligar e desligar a todo momento. Isso, né, Diego? É isso aí. Quando tu contrata um cluster, geralmente a gente paga por uso, ou seja, o cluster inicia, a gente paga pelo que a gente usou, ele para. Tu pode também contratar com a Databricks um cluster que vai ficar rodando o tempo inteiro. Tu paga menos por hora, mas obviamente tu vai fazer isso também se tu processar muita coisa lá e estiver usando o cluster efetivamente a maior parte do dia. Né? Então tem essas duas opções. Essa pergunta é importante porque ela leva para o último ponto que eu queria mostrar aqui, que seria o porquê de colocar isso no staging. Tá? Então, um dos motivos não sei se vocês notaram, esse meu Databricks, ele tem 3 parâmetros aqui em cima, ó, dia, mês e ano. E esses parâmetros é que são usados aqui embaixo para determinar de onde eu vou buscar o dado e para onde eu vou gravar o dado. Por que eu coloquei isso aqui em cima? Porque, normalmente, em projetos de BI, a gente usa o Data Factory, que me permite que eu crie, por exemplo, um pipeline. Então, o que eu posso dizer aqui? Eu posso dizer, olha, eu tenho um pipeline aqui que eu quero que rode todo dia, para dar um exemplo. Quero que rode diariamente, tá? Todo dia. O que eu quero que ele faça? Eu quero que ele execute o Databricks. Então, o que eu fiz aqui? Eu criei um job aqui, um task aqui no meu pipeline. O que ele está fazendo? Ele vai conectar no meu Databricks, vai executar lá o notebook demo 2 Scala SQL e vai passar os parâmetros do dia. Por exemplo, do dia que ele rodar, ele vai passar o ano, o mês e o dia. Então, o que esse cara vai fazer aqui? Esse job vai copiar a informação do landing para o staging. Imagina que tu receba 10 GB de dados por dia no landing, e tu quer só uma fração daquele dado, então tu pode rodar esse cara aqui, ele vai jogar tudo para o staging, e depois tu pode vir aqui tranquilamente e dizer, olha, agora sim eu quero criar uma atividade que vai copiar o staging para o banco de dados. Aí tu tem a opção de fazer aquele processo, ou seja, deixa o Databricks trabalhar com um volume grande de dados, e quando já está no staging, usa uma atividade de cópia aqui,
né? Que você pode aqui dizer que você vai conectar a partir de um arquivo Parquet e vai dar um sync ou vai armazenar lá no banco de dados. E aí esse banco de dados pode ficar disponível lá para o relatório do Power BI, enfim. Tá? Então esse é o conceito. Geralmente quando a gente usa o Databricks, ele tá sendo chamado de um pipeline aqui no Data Factory que faz a parte de orchestration e a parte de integração, porque aqui eu posso fazer várias outras coisas, né? Eu posso fazer várias transformações, eu posso chamar um processo aqui para atualizar o meu modelo na análise de service, eu posso fazer vários tipos de atividades aqui de dentro do Data Factory. Invocar funções também para consumir dados, todas essas questões. Pode fazer toda a orquestração aqui dentro, né? Então, se eu rodar aqui, só para terminar, tá vendo? Se eu rodar esse cara, eu estou passando parâmetro, eu quero processar no mês, no ano e tal. Obviamente, a gente pegaria isso aqui de forma dinâmica, né? Mas eu vou rodar assim para mostrar. O que ele está fazendo aqui? Ele vai... Esse job vai se conectar no Databricks, vai verificar lá se o cluster está rodando, entendeu? Se o cluster estiver rodando, ele inicia o job automaticamente. Se o cluster não está rodando, ele vai ter que esperar o cluster iniciar. E aí ele vai jogar esse job para processar lá. Tá? Então ele está processando aqui. Se eu olhar aqui, tá vendo? Eu chamei o job demo2. Passei os parâmetros da partição. E se eu olhar aqui nesse cara, eu consigo clicar aqui. E ele vai me mostrar o que o Databricks está fazendo lá pela chamada que ele recebeu. Tá vendo? Aqui está o nosso notebook que a gente criou antes. E aqui ele está dizendo quando começou, onde é que ele está rodando. Deixa eu ver se ele já terminou, ainda não. Ele deu aquele erro lá que deu antes, porque essa tabela já existia aqui. Mas ele rodou todo o processo. Se eu voltar aqui no stage, ele gerou os arquivos novos aqui. Tá? Então, essa é geralmente o uso que a gente faz do Databricks, é ter algum tipo de pipeline. De orquestração, né? Só para aproveitando o gancho aqui, o Andrei perguntou sobre essa questão de usando a orquestração aqui, Andrei, do Data Factory, quando a gente usa essa box aqui de chamado Databricks, ele já vai, tu já vai escolher o cluster, já vai ter uma conexão do Data Factory com o Databricks e ele vai ligar automaticamente o cluster. Então, tu não precisa schedular o teu Databricks para ele ligar automaticamente no mesmo momento. O Data Factory vai fazer isso aí para ti. Então, ele vai ligar, vai processar e como o teu Databricks, o teu cluster lá provavelmente vai ter um idle time lá de 5 minutos ou alguma coisa assim, 10 minutos, ele, depois que terminou o processamento do Data Factory, ele vai cair e tu não vai ter mais esse custo, né? Isso. E só para questão de tempo para demorar para subir, não, né, Diego? Acho que tu considera? Eu acho que não, né? Depende não dá do pra... cluster, tá? Geralmente o cluster vai demorar pelo menos 1 minuto, em alguns casos, em cluster maior, até 3, 4, 5 minutos, tá? Mas é que tu tá falando em tempo de coisas que tu vai rodar hora em hora, então eu não considero que seja demorado, entendeu? Claro, no real time, às vezes tu vai debugar alguma coisa, demora, que tu tem que esperar 3 minutos, né, para ligar o cluster, mas se tu vai pensar em processamento de dados que tu tem hora em hora, uma rotina que daqui a pouco tá demorando 40 minutos para rodar alguma coisa e tu vai levar 3 minutos para ligar o cluster, eu não vejo como um problema, assim, né? Só um ponto nessa questão, para mostrar como é que eu fiz isso aqui, né? Quando eu criei esse cara aqui, eu criei o que eles chamam de Linked Server aqui dentro do Linked Service aqui dentro do Data Factory. E aqui dentro, o que eu fiz? Eu especifiquei onde está o meu Databricks. Eu tenho que botar um token de acesso aqui que tu pode buscar lá dentro do Databricks. E aqui eu especifiquei, olha só, eu especifiquei qual é o cluster que eu vou usar. Então aqui você tem a opção de usar um cluster que já existe lá, ou você pode ter a opção de criar um novo cluster toda vez que rodar o job. Então, é bem simples a conexão, entendeu? É integrado aqui. É só selecionar ou colar os valores aqui, não tem mistério. Beleza. Diego, a gente acabou rodando mais tempo nos demos ali, a gente acabou esgotando o nosso tempo hoje que a gente programou, né? Eu acho que, então, o que a gente pode fazer, em vez de estender e deixar o pessoal aí pendurado, acho que a gente pode tentar, de repente, deixar esse material para um segundo evento e a gente fazer um segundo evento voltado mais a um case de uso, que a gente poderia estar mostrando mais esse case de uso que de alguns projetos que a gente já trabalhou mais a fundo, né? Mostrando realmente o case de uso.
que tu acha, Diego? Pode ser. Não sei se tem mais alguma pergunta de alguém lá. Não. Até se o pessoal quiser alguém botar alguma pergunta agora para a gente finalizar aí, para não ficar... Porque o nosso prometido era 1 hora, né? Então, acho que é bom a gente manter no plano. Vamos ver se tiver alguém digitando, de repente, vamos só esperar um minutinho. Mas, Diego, já queria te agradecer aqui em nome de todo mundo aqui pela apresentação, cara. Eu acho que ficou muito legal. Ficou uma forma básica, didática. O Databricks, ele assusta um pouco quando, pelo menos para mim, como programador, eu entrei a primeira vez, me assustei um pouco, porque eu não entendia direito essa questão de não tem nada para buildar, tu não clica em nada, não faz deploy, é tudo meio automático, né? Então, isso assustou um pouquinho, mas depois que tu entende um pouco do Databricks, o mecanismo, ele fica bem fácil. E realmente é uma plataforma colaborativa, uma plataforma onde é que é para realmente outros usuários também trabalharem, não somente programadores, mas analistas de dados, cientistas de dados, né, e tudo mais. Tem umas perguntas aqui que apareceram. O Samuel perguntou, Diego comentou sobre ler o parquet na task de copy data. Qual seria o data store que corresponde ao parquet no dataset? Nesse caso aqui, Diego, ele está falando sobre... na verdade, aqui, Samuel, a gente está guardando o parquet no storage, né? Do Azure, um storage account normal, né, Diego? Isso, é um storage account normal no container, num container, a gente salvou ele lá no Databricks. Na hora a gente pegou o data frame e salvou ele. Não sei se tu acompanhou aquela parte, mas a gente pegou o data frame e salvou ele como sendo um parquet. A gente pode, no momento, pode dar uma operação de save. E ele gerou esse arquivo dentro do storage account. Então, no copy data no data factory, a gente está usando ele como sendo source. Esse parquet. Se eu fizer rapidinho aqui para mostrar, quando eu vou copiar aqui, eu posso escolher do blob, que eu vou pegar do storage account. O arquivo que eu quero é um arquivo parquet. Tá? Aqui eu teria que criar um linked server, mas é basicamente esse processo. Tu vai simplesmente criar um dataset aqui que aponta para o parquet e vai dizer que o parquet está lá dentro do teu storage account. É nativo, tá? Então não existe mistério nenhum. É uma conexão da mesma forma que tu consome o CSV, um JSON, tu vai consumir um parquet. Beleza. Então, o Fábio, ele ia cobrir a parte de case para mostrar também o que tem por trás ali, como é que tu trabalha com uma IDE de desenvolvimento, Databricks, alguns business cases, mas a gente pode levar isso para uma outra... eu acho que acho que a gente tem espaço para marcar outros eventos, acho que fica melhor, que daí o pessoal fica planejado, né? Se não fica aquela coisa, a gente vai se estender demais aqui, eu acho que é melhor a gente marca outro evento e assim a gente pode bater esse papo de novo aí. Então tá bom, Diego. Mais alguma coisa do teu lado? Não, eu acho que é isso, né? Acho que a gente já cobriu tudo. Obrigado a todos aí. E esse é apenas o primeiro evento de muitos. Então a gente está já falando com várias pessoas para trazer agora, a partir de agora, tópicos mais avançados e mais específicos. Beleza. Mais uns comentários aqui, o pessoal agradecendo aqui a apresentação. O Samuel agradecendo, o Jerônimo, o Marlon. O Márcio Moraes aqui falando que o Databricks é um canivete suíço, realmente, até tem uma outra colega, que eu não sei se ela está na audiência hoje, mas eu já tinha lido um artigo dela também sobre o Databricks, que ela já tinha passado esse nome do canivete suíço, e eu acho que é realmente isso aí, o Databricks é o canivete suíço do Big Data, então realmente é uma forma muito boa de trabalhar e tira uma complexidade grande, que é trabalhar com Big Data. E o Fábio aí também está agradecendo. Isso aí, Diego, então... Obrigado, uma boa noite aí, boa noite pessoal do Brasil, e vamos nos falando na comunidade. Feito, obrigado, abraço.